pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini e hoje vai ter um papo sobre ambientes complexos, estabilidade e transformação. Tudo isso junto, Fabiana Amaral. Nossa, tudo isso junto. Imagina esse papo. Que delícia. Boa. E para isso a gente trouxe hoje uma convidada especial, que é a Cíntia Silvestre, Head da Engenharia de Software do Banco BMG. Cíntia, muito obrigada por aceitar esse convite. É um prazer te receber aqui no The Math. Muito obrigada, acho que é uma honra também fazer parte de um grupo seleto, né, que costuma passar por aqui, sempre dividindo e compartilhando boas histórias, né, para a gente sempre estar aprendendo. Muito bom. Para a gente começar a aquecer, conta um pouco, a gente sabe que o Banco BMG ele é um banco conhecido, mas conta um pouquinho para a gente. Conto sim, o Banco BMG é Banco de Minas Gerais, ele tem 95 anos de história e é um banco voltado para o crédito consignado para o público-alvo de classe C, D e E, público 50+. Então, como ele é um banco voltado para empréstimo consignado, então ele apoia bem esse público, né? E é um banco que já vem de muita reputação, né? Ele foi um dos pioneiros aí no empréstimo consignado no Brasil e agora está passando aí por toda a modernização, né, muita inovação, enfim. Eu estou lá há aproximadamente 1 ano e 8 meses, né, e fazendo parte dessa grande mudança. Que legal. Eu vou te fazer 2 perguntas em uma. Quando a gente conversou para o briefing, você me explicou um pouquinho tua jornada até chegar no banco, porque eu acho que isso é legal, mas eu queria que depois, na hora que tu fizesse, finalizando a tua jornada, teu cargo hoje ele mostra uma coisa interessante de como é dividido a tecnologia dentro do banco, né, sobre engenharia de software. Sim. Se pudesse explicar também para mim um pouquinho, não para mim, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, um pouquinho o porquê essa divisão, qual é a tua responsabilidade, daí o pessoal vai entender um pouco porque eu comecei falando de ambientes complexos. Bacana. A tecnologia, a gente sempre fala da tríade, né? Arquitetura, infraestrutura e engenharia. Que é na engenharia onde mora o desenvolvimento das soluções, desenvolvimento dos canais, dos produtos, né, onde a gente executa os projetos e cuida da sustentação. Então, a tecnologia a gente sempre olha sobre essa ótica. Além disso, tem dados que complementam, né, todo esse universo também de tecnologia. Então, a engenharia de software é isso. Então, a gente desenvolve soluções com muita proximidade às áreas de negócio e sustenta também. Ainda mais considerando instituições financeiras e bancos de sistemas de missões críticas, então é sempre muito fervor, né? Uma área, né? E sempre o time to market ali buscando realmente a inovação, o desenvolvimento cada vez, né, com muito mais velocidade. E você sempre esteve mais já nesta área de engenharia de software, na indústria financeira? Conta um pouco da sua trajetória. Eu sempre trabalhei com desenvolvimento. Então eu comecei lá atrás, acho que na infância, acho que foi o meu primeiro contato aí com interesse em tecnologia, através do meu irmão, que na década de 90 ganhou um computador, o MSX Expert, que era um computador ali que desenvolvia software através de fita cassete. Então aquilo lá, eu tinha lá meus 8, 9 anos e me despertou sempre muita curiosidade, né? Eu ficava fascinada com aquilo, nossa, e sempre muito curiosa. Mas o que é isso? E sempre gostei muito de exatas, né? Acho que esse foi meu primeiro contato com a tecnologia. A partir dali, falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Aí passei lá no ensino médio, já me tornei tecnóloga e tive aí uma mudança rápida ali para tentar atender um sonho da minha mãe. Passei 1 ano aí fazendo direito, mas assim, nada a ver. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo nessa faculdade? Eu sou totalmente técnica, adoro tecnologia, sempre fui fascinada com isso. E aí voltei realmente para a minha formação de sistemas e assim segui. Então, sempre trabalhei com desenvolvimento. Então, desde o meu ensino médio, eu já codificava. Então, eu já entrei no mercado financeiro, inclusive, né, um dos primeiros bancos que eu entrei, já desenvolvendo. Então, passei por muitos treinamentos, então desenvolvia software, aprendi muita coisa dentro da tecnologia daquele banco. E assim foi, né? E sempre muito curiosa, querendo aprender outras soluções, outras tecnologias. Então, foi assim que começou essa minha entrada aí dentro desse mundo, né, da engenharia de software. Falando de software especificamente, software, né, eu não vou fazer a básica do meu professor lá atrás. Software é o que a gente xinga, hardware é o que a gente chuta. Essa não é legal. Para mim, software é praticamente a janela que a gente tem para entrar no mundo digital desde sempre, né? Desde que a gente passa por algum software que é o que te dá acesso ao trato da informação e tudo mais. E ele acaba sendo o componente que é mais, vamos dizer assim,
alterado, mudado, gerenciado nos grandes processos de transformação. A gente já passou a transformação do... Quer dizer, a gente não, que agora eu vou entregar a minha idade, então eu vou falar assim, né? Algumas pessoas passaram do cartão perfurado, né, para processamento de dados para frente, isso eu não lembro, do cliente-servidor, né, para software em rede, processamento local, daí vamos ter para a internet, aí nuvem, aí transformação digital. Agora a gente vai para a transformação da IA ou do mercado agente, quando a gente não sabe muito o que vai... Multi-agentes, tudo. Assim, mas ele é o componente da transformação. Ele é. Olhando para este lado, e você falando que então sempre, desde sempre você esteve do lado do software, o que você entende que diferencia o discurso de transformação para a transformação na prática mesmo, seja digital ou qualquer outra, mas o que realmente, esse caminho está indo para a transformação real ou aqui vai ser mais um discurso que vai morrer? Qual que é a tua percepção? Olha, discurso para mim, ele é a inovação. A inovação é discurso. Tá. Agora, a execução é que é a verdadeira transformação, é a disciplina de execução. É como que você transforma aquilo que você está aprendendo, está ouvindo, ou que você deseja, né, em uma entrega de valor de fato para o mercado, para um cliente, né, enfim, para uma experiência. Então, a disciplina da execução é que traz o resultado tangível da inovação. Então, acho que é esse limiar aí que a gente cuida, né? Não dá só para ficar falando. Só não dá. Isso já não sustenta. Cíntia, o que você percebe que foram grandes mudanças em liderança, principalmente na área de tecnologia, e quais são os pontos que com toda essa enxurrada de inovação que você entende que ainda está em evolução? Olha, a liderança da tecnologia, ela foi mudando muito ao longo dos anos, porque hoje a gente tem que ficar muito mais focada em pessoas, cultura, né? E resultados, óbvio, né? Porque o resultado tem que estar sempre na prática. Mas trazendo essa parte de cultura e pessoas, hoje é o maior desafio, porque a gente não segura um talento ou não encanta um cliente só através de resultados. Então, esse cuidado de você conseguir olhar para a experiência, mas também cuidar do cliente, mas também cuidar da experiência do seu time, de quem está produzindo, você realmente adequar aí um ambiente favorável, as ferramentas adequadas, a capacitação correta, né, para eles conseguirem se desenvolver e aprendendo, né, diariamente ali sobre novas tecnologias, é crucial para você seguir nessa evolução. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado como liderança hoje dentro de um mercado como esse, dentro dessa indústria, né, da tecnologia. A visão de cultura mesmo. Cultura. E a cultura, porque quando a gente pensa assim, eu preciso poder errar, né? Porque a gente precisa garantir segurança para esses times, para que eles testem, que eles validem hipóteses, a gente não vai... são muitas tecnologias que vão chegando diariamente, e assim os pedidos, o time to market, muita velocidade de execução, como que você dá segurança para que esse time teste mais, erre rápido, mas também corrija rápido, né? Que você consiga dar essa cultura de, olha, só aprende quem faz, só erra quem faz. Né? Então, isso é algo que eu costumo praticar muito dentro do meu time, porque a gente precisa garantir essa segurança. Então, a liderança da tecnologia já precisa olhar para isso, para as pessoas, para a cultura, né? E garantir essa fluência aí nesse dia a dia. Esse ambiente seguro de garantir que errar vai te ajudar a inovar, vai te ajudar a passar por essas ondas, eu acho isso fantástico. A gente traz bastante gente que está trabalhando em canais digitais, no marketing, aqui, e aí, óbvio que você só não vende mais, o que não é bom. Né? Vamos lá, não vamos fingir que não vender mais não é bom. Mas quando a gente está falando de software no banco, tu está falando de rodar o banco. Né? Então tu tem um nível de tu tem um nível de estabilidade diferente. Uhum. E o outro lado da pressão? Você tem a pressão por inovação, mas do outro lado você tem por estabilidade. Como é que você consegue equilibrar esses dois elementos também? Através de muita disciplina. A gente equilibrar o novo, né, e garantir aí o banco rodando, exige essa disciplina, exige controles, a gente chama muito lá de telemetria,
como que eu vou medindo o que está acontecendo no meu ambiente, eu ter alertas que detectam qualquer tipo de indisponibilidade, que sejam preditivas, que a gente consiga tratar em um self-healing, né, que costuma dizer, que é você se autocorrigir e não esperar que o impacto chegue realmente, que o cliente perceba aquele impacto. Então, exige muita disciplina, muito controle e as ferramentas que fomentem essa cultura, né, de que você precisa sempre pensar nas situações adversas. Quando você vai desenvolver um software, você tem uma tendência, né, principalmente os nossos clientes, áreas de negócio, tem uma tendência de sempre pensar no caminho feliz. Né? Nada vai dar errado. Não, pode dar muita coisa errada. E se der errado, eu tenho que ter resposta a esses caminhos adversos. Então, é importante cuidar disso. E quando você pensa que você tem que, nessa inovação, cuidar de que esse modelo do pãozinho de cada dia tem que continuar rodando, você tem que ir, a gente chama lá de desidratando. Né? Então, você vai estrangulando o velho, dando espaço ao novo. Né? Então, você nunca faz uma virada de uma hora para outra. Então, assim, a modernização, né, você garantir essa estabilidade, modernizando e garantindo o legado rodando, ela não é mais sobre uma migração sistêmica. Ela traz a pauta de estabilidade, segurança e escalabilidade. Então, é esse cuidado, né, que a gente tem que garantir quando a gente pensa nesses dois mundos rodando em paralelo. Estabilidade, segurança e escalabilidade. Palavras bonitas, né? Mas no dia a dia ela é difícil. Não, então, o ponto é bonito, mas algumas delas até parecem, como é que fala? Uma dissonância cognitiva na mesma frase. Quando a gente fala, a gente vai falar a gente está inovando, mas a gente vai inovar de forma segura e estável. Oi? E tem que escalar. Quê? Né? Não me parece ser um equilíbrio simples de conseguir alcançar. Não é trivial. Isso exige que você faça muitos os testes massivos para saber exatamente qual que é o volume que você, por exemplo, vai precisar processar, qual que é o público-alvo que você vai precisar atender, qual é o tempo de disponibilidade e indisponibilidade que você pode tolerar, né, numa situação adversa. Então, todo esse mapeamento é muito importante quando você cuida de sistemas de missões críticas, né? Porque você, por exemplo, a gente que cuida muito ali do nosso cliente que vai lá numa loja ou no nosso correspondente bancário buscar um empréstimo. O empréstimo, muitas vezes, para esse público, né, quando a gente está falando de classe D e E, é para pagar uma conta de luz. Né? Muitas vezes ele vai à loja e ele não tem nem o dinheiro para voltar para casa. Então, ele não pode esperar uma indisponibilidade ali. Estou tentando, né, contratar ali um crédito, não consigo porque o sistema está fora. Então, isso é algo que não faz sentido do que você quer entregar numa experiência, para a experiência do cliente. Então, você tem que sempre... Como que você garante que os seus sistemas estão fluindo, que você está conseguindo ser preditivo para detectar qualquer falha, para que isso não impacte quem está lá na ponta. Né? Quem está ali sentado, né, frente a um consultor, né, buscando ali o que é mais precioso para ele, resolver, né, um problema, né, às vezes de saúde, uma questão pessoal, uma questão de trabalho, enfim. Então, a gente conectar o propósito do que a gente entrega como software, a estabilidade, né, e a disponibilidade é o mais importante. Deixa eu pegar um ponto só nesse... Você trouxe um item que eu achei super interessante. Você avalia o quanto tempo tu pode estar disponível. Então, na hora de fazer uma visão de risco, não é só uma visão de risco. Assim, se der tudo muito errado, eu vou topar que fique 20 minutos fora do ar e aí a gente vai voltar pro anterior e deu. É isso mesmo? Tipo, tu vai mensurar o tempo de disponibilidade que pode acontecer e se não... Para acionar o plano B. E o plano B pode ser volta tudo e esse daqui vai para a prancheta de novo, é isso? Perfeito, é isso. Muitas vezes a gente vai fazer uma inovação e a gente tem que ter esse tempo de virada, o chaveamento. Não funcionou? Volta para o antigo e vamos tentando de novo. Até a jornada ficar fluida, sem fricção. Porque os clientes, hoje a gente não tem mais tolerância para ter uma jornada, por não ter uma jornada fluida, para ter muita fricção, né, não, a gente tem que entregar o que
o que o software ali, o que o produto tem, tá lá, tem que estar disponível para entregar, né? Tem. O resultado final. E o cliente está ficando cada vez mais ansioso, né? Outro dia eu estava ouvindo o pessoal, eu não gosto, eu adoro Perplexity. Eu não gosto muito de usar o Perplexity porque ele demora. Eu falei, gente do céu. Vocês não sabem o que era a internet de escada. Não, ele não precisa da internet de escada, ele ia ter que olhar 40 sites para responder aquilo e ficar um dia consolidando exemplos que o Perplexity vai trazer em 10 minutos, aí demora. Né? Uma coisa que a gente pensa muito é a contingência, né? Qual é a contingência? Então, faz sentido nós termos, investir em 2, 3 ferramentas, né, para uma mesma necessidade? Isso tem um custo, tem um alto custo. Por isso que a importância de desenvolver com qualidade, com performance e escalabilidade, para você controlar o custo e garantir a entrega final. Cíntia, a gente está falando de toda essa atenção que é importante num setor financeiro que é extremamente complexo, extremamente regulado. O que você diria que na sua experiência até aqui foram, se você fosse falar, principais aprendizados para tratar de projetos em instituições assim complexas? Pensando na minha trajetória, é a proximidade com o negócio. Eu tiro como nos principais aprendizados para a vida, assim, né? Existem piadinhas aí, né, ao longo da carreira, que assim, tem aquela até do balanço, que é aquela clássica, né? Pediram um balanço, né, todo moderno, e saiu lá o pneuzinho na aba, tudo ao contrário. Então esse é um clássico. E o custo é uma montanha-russa. Isso, exatamente, o custo é uma montanha-russa. Então, quando a gente olha para esse clássico, você fala, se eu estou mais perto ali do cliente da minha área de negócio, esse desvio, ele é reduzido, esse desvio de escopo, então esse refinamento já acontece de forma natural. E daí a gente traz um modelo também de aprendizado que é o modelo colaborativo. Dentro da tecnologia a gente fala muito no modelo ágil, né, trazer agilidade. O que significa isso? Nós juntarmos os times multidisciplinar, então área de negócio, área de qualidade, área de desenvolvimento, infraestrutura, arquitetura, todos por um mesmo propósito. E aí você consegue garantir que esses desvios sejam realmente reduzidos. Então você tem uma tendência a acertar mais de primeira. Então eu acho que esse é um principal aprendizado nesses projetos principalmente falando aí no segmento financeiro, que a gente não tem muito tempo para errar. E você consegue trazer muito mais também para perto de tecnologia o negócio. Então o negócio começa a entender muito mais de TI, porque hoje praticamente todo mundo, né, está inserido na tecnologia, e tecnologia entender muito mais do negócio. Então essa proximidade é um dos principais aprendizados, né, que eu penso aí na minha carreira. Outra coisa é a curiosidade, né? Você ter essa curiosidade de sempre aprender, entender o porquê que eu vou entregar aquilo. Aquilo vai me servir por quê? O porquê das coisas. Quando os times entendem o porquê, ele está conectado com esse propósito, né, que eu comentei anteriormente. E aí faz mais sentido quando ele está na linha de código dele, de pensar em situações que eventualmente não estavam definidas ali, escritas ou tinham sido eventualmente faladas. Então, isso é para a vida, assim, né? Não vale só para a tecnologia. Quanto mais próximo você está do que você precisa entregar, você tem mais condições de acertar. E pensando num momento em que a tecnologia está sendo olhada como uma área que vai ser disruptada do ponto de vista de modelo de negócio, produtividade e tudo mais. Você hoje, quando vai entregar um novo produto de software, tu falou de todas as atenções que você leva em consideração e fala, a gente falou aqui de 3 pilares que muitas vezes são antagônicos e você tem que conseguir fazer eles acontecerem. Como é que você encara, principalmente a parte de copilot, a parte de vibe coding no dia a dia? É uma produtividade que vai fazer sentido ou ele ainda não consegue chegar no nível de qualidade e estabilidade que você precisa? Olha, a gente vem testando, né, esse modelo do uso das ferramentas de inteligência artificial para produtividade, né? Mas também, por exemplo, quando a gente fala de modernização tecnológica, que tem muito legado, né, principalmente os grandes bancos, né, e também de médio porte, onde eu estou inserida, para a gente conseguir inovar, precisa modernizar. Modernizar é conhecer praticamente todas as regras que estão entranhadas naqueles códigos legados.
Se a gente levar, né, o formato convencional de se fazer isso, que é fazer a famosa engenharia reversa com os times, a gente vai levar muito tempo. Então, a inteligência artificial já entra, por exemplo, nesse caso, ganhando produtividade, no sentido de fazer uma leitura dessas regras, traduzir isso, né, em scope, em histórias, em testes, né, depois para a gente colocar lá nos testes de qualidade. Então, a gente ganha muito tempo do desenvolvedor. Né? Outro ponto melhorando o próprio desenvolvimento, por exemplo, de canais. Quando a gente fala em linguagens de canais, que são linguagens de front-end, a gente já consegue observar praticamente 30% a 40% de produtividade. Então, tem um caso lá recente, né, no time, o que ele levava geralmente 3 dias para fazer, ele fez em 15 minutos a mesma atividade, usando o GitHub Copilot, por exemplo. No entanto, ele levou 15 a mais, ou seja, 30, porque ele já conseguiu deixar mais performático do que se ele fizesse do modo tradicional. Porque a ferramenta já ajuda também dando algumas sugestões, né? Por exemplo, de ideação, de como que ele poderia deixar mais performático aquela parte do código. Então, agora a gente está estruturando o modelo de adoção para a gente escalar isso dentro dos times. Então, quando a gente ouve aí grandes referências aí falando, as últimas que saíram, por exemplo, no último mês, apenas 5%, né, das iniciativas de inteligência artificial é que tem... Gente, esses números, beleza, e super respeito, né, as entidades que falam sobre elas, sobre esses indicadores. Mas quando você vê na prática, pode ser bem mais que isso. Acho que depende muito de um modelo de você estruturar a adoção do uso dessas ferramentas emergentes. Eu estava comentando, uso o Perplexity, eu adoro usar o Perplexity, mas ele é mais lento. Mas a importância de você conhecer outras ferramentas de inteligência artificial. Então, lá a gente está usando o Copilot. Obviamente, dentro de uma companhia, de uma empresa, ainda mais um banco, a gente tem muitos requisitos de segurança. Então, não é qualquer ferramenta que a gente consiga colocar logo de partida. Então, tem todo um estudo, tem que passar, né, por vários protocolos ali, testes, para a gente conseguir implementar. Mas se no seu dia a dia, para a sua vida pessoal, você já está usando... usa o Perplexity, usa o Lovable, né, que é outra ferramenta incrível, a Notebook LM, que você já consegue juntar já mais um monte de ferramenta ali. Mas no meu trabalho eu só tenho Copilot. Não importa, porque você associa que é o mindset, é a cultura do uso dessas ferramentas emergentes que vai te ajudar nessa produtividade. E tem também, né, nem sei se vocês iam abordar isso, mas já pegando o gancho aqui, uma polêmica que existe muito no mundo da engenharia de software, principalmente do desenvolvimento, que é, o papel do desenvolvedor vai acabar. Porque essa é uma polêmica aí que desde que surgiu a inteligência artificial, né, nós da liderança, a gente fica tentando ali todo dia, não, gente, não é bem assim, vamos lá, como que a gente vai acalmando esse tipo de polêmica. A vida do desenvolvedor, ele fala, sempre reclama, se eu tivesse o arquiteto, né, quem cuida da arquitetura de software mais próximo, se eu tivesse o meu cara de banco de dados ou de infraestrutura mais próximo. Ok, então você vai poder aprender mais sobre essas disciplinas de infraestrutura e arquitetura, porque você vai ter mais tempo. Porque essa parte mais, que é o mais commodity, vamos dizer assim, de desenvolver o código, a ferramenta de inteligência artificial vai fazer por você. Então, olha só como vai tornar mais nobre o papel do desenvolvedor no dia a dia. Então, é isso que a gente fala muito no discurso e que agora precisa colocar na disciplina. Porque, como eu falei, o discurso da inovação é fácil. Agora, a disciplina da execução para adoção que ainda é o desafio. Mas a gente acredita muito nessa produtividade, principalmente dentro da engenharia de software, através do uso dessas ferramentas. Cíntia, a gente está falando muito de alta performance, né? E de usar tudo que tem a favor para garantir uma melhor performance desses profissionais. Sim. E você, no começo do nosso papo, você falou também da parte da cultura. Então, eu queria saber que tipo de comportamentos você se preocupa em estimular no seu time, para garantir essa alta performance. Eu tenho trazido muito um tema da confiabilidade, né? E como que eu tento traduzir isso lá no meu dia a dia? A confiabilidade é você entregar o que você se propôs, o combinado. O que você combinou, você entregou. É você ter a atitude de não desistir
Então, você vai realmente pensar no que pode ser feito de diferente para entregar aquilo, né? Então, é você realmente buscar, né, os caminhos alternativos e o aprendizado contínuo. E o aprendizado contínuo está no quê? É a performance. Porque quanto mais você aprende através, né, dessa entrega que você se comprometeu, você está garantindo a sua alta performance. Então, a confiabilidade, eu falo, é aquele que ele vai te prometer e ele vai entregar. A pessoa vai dar um jeito, mas vai te entregar. Pode ter um caminho intermediário, pode ser uma versão beta e que na sequência ela vai ser evoluída. Então, é pensar nos cenários intermediários para chegar no estado da arte. E essa pessoa dá um jeito. Então, esse é o comportamento hoje que é nobre dentro de um time técnico. Porque tem muita coisa que chega e a gente não vai saber como fazer, né? E tem que buscar, porque hoje, todos os dias tem ferramentas novas. Né? E como que você traz? E outra coisa, os processos, né, que está ligado também à cultura da empresa, eles também vão se tornando mais simples, mas ao mesmo tempo rigorosos quando se fala dentro de uma instituição financeira, que você precisa respeitar. Né? Mas como que você traz alternativas sem ferir esse compliance? Então, a confiabilidade a pessoa vai dar um jeito. Esse é o profissional que a gente tem que ter no time, porque hoje a gente não tem as respostas. E o líder, ele não vai, e para mim liderança não é saber dizer o que fazer, né? É você criar, dar o contexto para que ele consiga saber como executar aquilo de alguma forma. Que aí você também já dá mais essa autonomia. É mais ou menos isso, sabe? Então, se eu bem entendi, uma diferenciação assim de um time técnico, né? São pessoas técnicas no mesmo espaço de trabalho, vamos colocar assim. Para um time que tu olha e fala, não, esse time aqui ele tá com alta performance, é um time que eu posso chamar ali a TI do futuro, o desenvolvedor de software do futuro. Uhum. Ele vai passar por uma coisa de conseguir ter cada um confiança no seu par ali do lado, como cada um vai executar. Ele vai ter uma visão um pouco holística do ponto de vista que ele vai usar o tempo de produtividade que ele tinha antes para conseguir entender as outras áreas coligadas a dele, não só a área de negócio. Todo mundo falou tem que estar de negócio, mas de vez em quando a TI por si só é muito grande, então ele conseguir olhar o todo da TI e o impacto em negócio. E você trouxe um outro elemento que eu achei interessante, que é quase ele conseguir fatiar o caminho para chegar no estado da arte. Quer dizer, não é aquele cara que vai olhar e falar, legal, mas não dá para ir para lá. Então, o como fazer para ir para lá é esse caminho. Quer dizer, ter uma cabeça mais diretiva e não aquela coisa, não, peraí, em 4 anos eu te resolvo. Não, ó, esse valor que tu tá precisando, se eu fizer só esse pedacinho aqui eu já te ajudo, que daí a gente vai caminhando para lá, mas eu vou te entregando. Isso aí seriam as características de um time que é esse time de performance do futuro? Exatamente. Muitas vezes, quando a gente pensa num produto já entregue, né, para o cliente, a gente pensa na melhor experiência. No entanto, você precisa saber fatiar o que é o imprescindível para uma primeira versão. Então, a gente chama isso aí do MVP, né? Que é o produto, o melhor produto viável, vamos dizer assim, que a gente pode colocar em produção. Então, é você fazer as perguntas certas, né, principalmente junto à área de negócio que está definindo o que é imprescindível e o que não é para entrar numa primeira versão. Vou dar um exemplo. Teve uma situação que eu passei numa das minhas experiências profissionais, que a gente precisava construir o card do gerente dentro do aplicativo, né? E para que servia aquele card? Quando, né, o cliente estava ali dentro do aplicativo do banco, né, aparecia a fotinho do gerente, o contato, aí você já tinha um hiperlink ali para clicar no contato e já fazer uma ligação via WhatsApp ou via telefone, até para facilitar ali o cliente, né, como experiência. Ok, vamos entregar a primeira versão. Aí estava ali naquela confusão, meio que em atraso, não vai dar tempo de entregar. Aí eu cheguei lá naquela reunião, né, o time tudo batendo cabeça, gente, o que está acontecendo? É porque a gente vai atrasar, porque a gente não está conseguindo as imagens de todos os gerentes do banco. O banco de imagens está desatualizado, então tinha lá uma confusão. Eu falei, ok, mas assim, o que é mais importante para o cliente nesse momento dessa primeira versão? É ver a foto, se a gerente ou o gerente
né, desse cliente é loiro, moreno, negro, branco, enfim, ou é clicar no telefone para ele ter realmente uma experiência rápida de já falar com o gerente. É o telefone. Então entrega sem a foto. Na próxima versão a gente coloca a foto, enquanto isso a gente vai arrumando a base. É sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica tão fechado que tem que ser aquela entrega completinha, porque realmente ela é a mais bonita, né? Já vai com a foto. Mas você tem que conseguir desmistificar, você tem que conseguir quebrar. Ele vai dar um jeito. Porque não te entreguei em um mês sem a foto, mas aqui 15 dias eu coloco a foto porque eu estou arrumando a base aqui, porque eu consegui já me conectar com a base, com a área lá de banco de dados, enfim. Então, dá um jeito, né? Dá aquele jeito. E muitas vezes, na hora assim, não, vai precisar de foto, a gente vai ter que chamar uma agência para tirar foto de todo mundo, que as pessoas não têm. Imagina. Aí o cara vai virar e falar, quer saber? Pode ficar sem a foto, né? Porque o valor todo tá no item que foi fácil. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo. Muitas vezes. E hoje existe uma impaciência do profissional também de querer ver o seu resultado rápido ali rodando, né, o valor agregado. Então, eu estive no Gartner, né, no ano passado, e teve um indicador que eles trouxeram lá que me chamou muita atenção. Falaram que projetos de TI de longo prazo agora tem 6 meses. Eu falei assim, gente, 6 meses. Então, quando você pensa naqueles projetos de 2 anos, 3 anos, 5 anos, não tem espaço mais para isso hoje. Não tem. Então, tem que ser o incremental. Você tem que conseguir fazer realmente essas tranches de entrega muito mais rápido. Eu, de vez em quando, pergunto se tem espaço para projetos. Não, a visão é produto. Sabe? Porque eu acho que é isso, acho que tem que ser produto. Porque o produto, ele acaba se ele chegou no fim dele e, de repente, não daquele escopo ideal. Porque a gente vai errar quando definir o escopo. E não é a gente, tecnologia. É o time. É todo mundo, porque o mercado vai mudar. É o time. Então, a visão tem que ser produto. Esse é sempre um desafio, né? A gente sempre tem que trazer a visão produto, porque existe uma tendência, passamos anos entregando projetos, né? São muitos anos de tecnologia falando em projeto. Então, quando a gente traz um modelo da agilidade, que isso já tem, sei lá, acho que tem uns 20 anos já, né? Que a gente fala disso. A gente sabe que tem que ainda saber conciliar com o modelo tradicional. Quando a gente está no banco, a gente tem o nosso board, tem o conselho administrativo, né, tem os acionistas, os resultados para a gente mostrar. Então, existe um modelo tradicional que você precisa, né, dar aí assistência, né, e também fazer acontecer, né, essa inovação, essas entregas, pensando na visão produto dentro dos times. Até porque se você levar produto, a primeira pergunta do board é como é que eu deprecio? Exatamente. Né? Não, mas é um produto, então como eu deprecio? Não, você não está entendendo. Aí são os KPIs. Então, a gente fala lá dos OKRs, né, os objetivos estratégicos. Então, a gente começa com os objetivos estratégicos ali no board, né, a gente fala na diretoria, desdobra isso para os domínios de negócio. Então, a gente fala empréstimo, cartões, o digital, o atacado. Então, os domínios de negócio têm também os seus objetivos e desdobra isso depois para as tribos, para as squads, né, que são já os times. Então, é o mesmo objetivo com desdobramento, mas que vai dar, né, na mesma necessidade. Então, é todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. Esse é o modelo da agilidade quando você pensa em desenvolvimento de produto. Que você está pelo produto. Eu tenho a meta de produzir, sei lá, 50 milhões de cartões, né, a mais no próximo mês. Então, como que eu vou alcançar esse volume? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me conectar com a área de operações, porque eles vão ter que estar preparados, de repente, para um atendimento com um volume maior. Eu tenho que me preparar, me conectar com a área de atendimento, para saber se tem algum script diferente para aquele novo cartão, por exemplo, que vai entrar. Ou é o mesmo cartão. Então, é o ecossistema inteiro que tem que estar integrado por esse objetivo. Cíntia, quando a gente está falando de produto, e até vocês mencionaram, não tem mais espaço para esses projetos longos, que eu acho que principalmente o tema é como que eu vou esperar 2 anos para ver algum resultado? E daqui a 2 anos, tanta coisa já mudou, Sim, que esse resultado já não me ajuda mais, né? Como você vê isso hoje? Porque não me parece que vai ter também uma entrega final, porque você vai entregar aquilo que você precisa, mas aí daqui a pouco você tem uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de evoluir, tem algo no mercado que mudou, tem algum drive que mudou, tem algum comportamento do cliente que mudou. Me parece que essa dinâmica,
ela está muito mais intensa, talvez, do que era há, sei lá, 15 anos atrás. Sim, e sabe como que você consegue conciliar esse ritmo dentro da tecnologia com uma boa arquitetura de software? Porque quando você faz uma arquitetura orientada realmente a microserviços, componentizado, você tem muito mais agilidade de trocar as peças daquilo que você construiu. Então você construiu, mas de repente mudou. O mercado também financeiro é um mercado altamente regulado, né? Então, nossa, mudou a nossa formalização lá digital, não vai poder mais ser, né? Vai ter que ser por um token específico, exemplo. Então, eu tenho que ter o componente da formalização totalmente destacado do todo para poder mexer só nessa peça aqui. Né? Então, o que garante, né, essa agilidade nessas mudanças que vão acontecer, você tem toda a razão, é uma boa arquitetura. Vamos poder brincar de futurologia um pouquinho? Você falou de arquitetura, bora. E aí sempre me conecta um ponto que é... porque a gente está fazendo arquitetura para um mundo que está mudando muito rápido. Sim. Né? Então, eu quero... Antes de perguntar como é que tu vai montar a tua arquitetura para esse mundo, quais são as tendências que você acha que mais vão impactar daqui para frente? Assim? Porque a gente está vendo muita coisa. A gente pode pegar do reprimacies, né, do sair da cloud para o quantum computing. O que você acha que mais rápido vai estar te impactando hoje? Eu acho que dos próximos 10 anos é só realmente a inteligência artificial e cloud, saber trabalhar ainda melhor a cloud, né, por conta dos custos, né, isso é sempre um desafio, né, principalmente falando em infraestrutura, a gente tem que cuidar disso, mas inteligência artificial, como fazer de fato um bom uso dessa ferramenta dentro das nossas soluções. E você está olhando a inteligência artificial hoje, pensando nela de usar uma LLM pública ou de já começar a pensar na SLM do próprio banco, auto-hosteado? Como é que é a tua visão da arquitetura? A gente pensa muito no modelo sempre híbrido. A gente não quer chancelar um caminho único. Tá. Vai depender muito da solução, do volume que está inserido naquela solução, o quanto que aquilo vai despender, né, de custos, né? Então a gente tenta deixar equilibrado. A depender da solução, a gente vai por um caminho ou outro. Então a gente está desenhando isso sempre no dia a dia. E pode ter mudanças, tá? Então, por exemplo, a gente está ali num projeto que a gente já definiu que ia para um determinado banco de dados, para uma determinada cloud. Nossa, a gente viu que eventualmente os custos não estão próximo do que a gente gostaria ou deveria. Poxa, então é tudo que precisa ir para lá mesmo? Antes a gente estava pensando em tudo. Não vamos tudo. Alguns sistemas poderiam seguir em outros bancos de dados, né, que talvez tivessem um custo mais razoável. Então a gente começa a ver realmente os caminhos alternativos. Então partimos de um estado da arte que achávamos que era, né, relevante para os caminhos alternativos. Cíntia, você já passou por várias empresas e com toda essa experiência, na sua visão, essa flexibilidade, flexibilidade no sentido, você tem o norte, você sabe para onde você quer ir, mas você também fica aberto para entender, isso não está atendendo a nossa expectativa, seja em relação a custo, em relação a resultado, em relação, enfim, a performance, o que quer que seja, então vamos aproveitar, vamos mudar, e não insistir naquilo. Sim. Você vê isso como uma questão cultural dentro de uma empresa, ou de repente é algo que hoje as pessoas elas estão sendo quase que empurradas a também ter essa mentalidade? Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Eu acho que a gente está sendo empurrado o tempo todo, né? Por essas mudanças. Então, será que esse caminho? Será que por isso que eu falo que o estudar e buscar realmente todos os dias, né, cases que já possa estar acontecendo no mercado é importante para a nossa tomada de decisão. No entanto, existe sempre também a questão do risco, né? Então, o quanto que o nosso apetite ao risco, do que a gente realmente vale apostar, inovar, de repente numa nova ferramenta, num novo player, ou contar com aquele que tem mais presença de mercado, porque já tem uma credibilidade, uma reputação que possa te suportar melhor em caso, né, de alguma questão adversa. Então acho que é um pouco das duas coisas, né? Mas a cultura sempre fala primeiro, grita primeiro que vem as pessoas, vem o resultado, o que eu, né, tenho que olhar, tem que sempre equilibrar essa questão do custo e da velocidade de como que a gente entrega, e da própria contingência, como eu falei.
Eu fiquei pensando esse trade-off da contingência e inovação, olhando lá para a visão da arquitetura. Hoje, quando tu desenha a tua arquitetura, tu já sabe componentes que você fala assim, cara, isso aqui é o que eu quero, mas talvez aqui eu já tenha que pensar que eu vou poder ter um híbrido, talvez isso daqui ali na frente vai ter que ser descontinuado. Você já tem que fazer uns modelos what if, assim, da própria arquitetura de referência? Tenho que fazer, e quando essa minha arquitetura ela está também conectada com ferramentas de mercado, é importante você construir de tal forma que você consiga mitigar um lock-in, por exemplo. Então, você não vai ficar preso, de repente, àquele fornecedor, àquela plataforma. Você tem que ter facilidade de pivotar para alguma, né, para alguma outra direção. Porque se você se prende, aí você tem um risco maior de uma troca no curto prazo. E a gente precisa ter essa flexibilidade. A depender de como você se prende, até um risco financeiro. Daqui a pouco ele mudou a forma de cobrar e... Não, mudou a forma de cobrar, de repente, antes era em moeda real, de repente passa para dólar, né? Você imagina um negócio desse? Então, assim, isso acontece. Então, a gente tem que... Eu quase falei um player que eu sei que fez isso. Então, e acontece. E assim, se você sabe que isso existe no mercado, por que não desenhar já a sua arquitetura de tal forma que você consiga, né, realmente fazer essas trocas? Não é simples, tá? Inserido no mercado aí que tem esse legado, né, a ser modernizado, aí você ainda tem mais desafios, porque muitas vezes no passado já foi construído com algum tipo de customização ali do lado, né, do player, então você precisa internalizar aquela solução, aí tem um roadmap para ser construído, mas não pode ser mais que 6 meses, né? A primeira entrega tem que ser. Já disse o Gartner. Já disse o Gartner, então a gente tem que Cíntia, tem uma pergunta que a gente gosta de fazer para os nossos convidados, que é sobre o indicador de sucesso. Qual que é hoje o seu indicador de sucesso, olhando para o time, para as entregas que você tem? Qual é o que fala, estamos chegando lá? Olha, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, ainda mais, né, estando inserida agora nesse contexto, né, de tanta transformação digital, de modernização e cultura, que eu acho que o principal KPI é o tempo, é o lead time de você sair da ideia para o valor. Uau! Essa eu não esperava. Eu também não. Tive uma ideia. Quanto tempo vai levar para essa ideia o valor que tu diz é gerar valor para o negócio. Para o negócio. Isso. Tive uma ideia. Uau! Quanto tempo ela vai? E aí, por trás de forma simples, como eu estou colocando aqui, tem muito o próprio NPS, né, que é você sentir como é que está realmente o clima da equipe, o quão engajado, o quanto ela está recomendando aquele ambiente que está inserido para trabalhar. Tem também o de capacitação, né? Os indicadores de treinamento, certificações, o quanto que a pessoa, o nosso time, eles estão realmente dedicados a dedicar tempo, né, para esse aprendizado contínuo, né, que é muito importante. E o próprio resultado aí de produtividade. O quanto eles estão dispostos realmente a mostrar que dá para entregar em menos tempo a mesma coisa que era feito há 3 meses atrás. Então, são indicadores que eu olho ali no senso de time, né, para poder medir. Então, da ideia ao valor, como que a gente faz, né? Só que existe um contexto também muito que acontece muito no dia a dia, que são as situações de sustentação. Pô, tô com um problema lá em produção, ou estou com atraso num projeto, num produto, na entrega de um projeto num produto, enfim, o que eu faço? Eu costumo tanto fazer quanto recomendar, né, um ritual, que é colocar todo mundo na mesma sala. Os negócios, tecnologia, dá uma arma para cada operações. Dá uma arma para cada um? Para dar vontade, né? Coloca todo mundo lá. E fala, tá bom, gente, quais são os impedimentos? Quais são os bloqueios? Aí eles começam a falar. O ambiente está quebrando. O outro quebrou minha homologação. A gente não consegue lá o SLA lá do DBA demora muito. Enfim, vem um monte de reclamação. Choradeira total. Tá bom, como que a gente resolve isso? Aí eles dão sugestões. E aí a pessoa já está ali, então tá, vamos todo mundo fazer. Então, em vez de em 3 meses, a gente vai fazer em 3 dias.
Vamos transformar isso 3 meses em 3 dias? Vamos todo mundo junto fazendo a mesma coisa. E a gente consegue. E as soluções saem deles mesmos. Eles reclamam, mas já trazem a solução. Mas acho que... E aí entra muito o papel da liderança, né? Que é o orquestrar. Porque, na verdade, você só orquestrou uma conversa colegiada com todos ali, né? E ajudou nesse lead time. Putz, da ideia ao valor, porque ali a gente estava na ideia, tinha uma ideia, eles estavam construindo, ou estava num incidente que tinha que ser, né, resolvido, e aí rapidamente a gente põe o valor. E tudo é a comunicação, né? Você juntou todo mundo lá e resolveu. Olha, por essa eu não esperava. Cíntia, muito obrigada por ter vindo aqui no Dudomé. Foi incrível. Obrigada pelo papo, por compartilhar tanto da experiência, de como vocês estão fazendo e certamente muitos insights, né, Marcelo? Com certeza, muitos insights. Quem quiser continuar tendo insights contigo, qual rede social te segue? Estou lá no LinkedIn como Cíntia Silvestre, né? Pode me achar por lá. E estou à vontade aí, né? Quer trocar um contato ali comigo, tomar um café, bater, né? Estou à disposição, adoro conversar. Adoro trocar ideias, acho que é a proximidade que traz também bastante inovação e cultura para o nosso dia a dia. E obrigada a vocês pelo convite, adorei estar aqui, muito bom. A gente agradece, obrigado. Assim, tu teve insight? Teve. Cada insight vale um like, só que só dá para dar like uma vez, então já dá esse e já vai guardando para os próximos episódios também. Por favor, vai lá no YouTube, curte, comenta, compartilha. Se tiver no agregador de podcast, 5 estrelinhas ajuda a gente demais, não esquece. E é isso, temos o programa. Muito bom. A gente se vê semana que vem, Cíntia, mais uma vez. Obrigada.